Bom, o meu nome é Maurício Menezes, né? Eu tô com 64 anos e eu entrei para a Rádio Globo, eu tinha 21 anos de idade. Desses últimos 21, 43 anos, a Rádio Globo esteve intimamente ligada à minha vida. É uma coisa interessante isso. Embora eu tenha já saído da rádio 2 vezes, eu estou aqui na minha terceira passagem pela Rádio Globo, mas uma coisa interessante é que na primeira vez eu fiquei 29 anos direto, né? Eu entrei como repórter, virei chefe de reportagem, depois virei editor, depois cheguei a diretor de jornalismo, aí depois saí da rádio, depois eu retornei também como editor-chefe, aí fiquei mais 12 anos aqui na rádio. E para vocês terem uma ideia do meu envolvimento com a Rádio Globo, na porta da rádio tem 3 árvores, essas 3 árvores quem plantou fui eu. Então, quando nós viemos para cá, a frente da rádio não tinha nada, né? Era uma coisa vazia. Aí eu, na época, o diretor do Departamento de Parques e Jardins, chamava Gildo Borges, eu liguei para ele e pedi para plantar alguma coisa aqui. Ele me mandou 3 mudas de planta. E na hora nós cavamos ali e tal, eu coloquei as plantinhas lá e tal, e hoje são árvores imensas, né? Quando a rádio mudou para esse prédio aqui na Rua do Russell, eu entrei na rádio lá na rua na Rua de Santana, ainda no prédio do Globo, né? E a rádio, ela funcionava numa sala, a verdade é essa. Por isso que quando dizem, o rádio está acabando, eu falei, está acabando mesmo, vejam vocês a Rádio Globo, né? Porque começou numa sala, hoje funciona em 2 prédios. Está acabando mesmo. E uma coisa interessante também é o seguinte, meus 2 filhos, quando eu era do jornalismo da rádio ainda, aquele negócio de plantão de fim de semana, né, eu trazia meus filhos para cá, o Bruno e a Verônica, crianças ainda, eles andavam por esses corredores aqui, engateando, e muitos colegas que ainda estão aqui na rádio, ou que estão já aposentados, carregaram meus filhos no colo, né? E posteriormente a minha filha, Verônica, veio ser redatora, produtora da Rádio 98. E o meu filho, né, também trabalhou muito tempo no Sistema Globo de Rádio. Há cerca de 2 meses ele se demitiu, porque surgiu uma outra oportunidade de trabalho para ele, e ele deixou o Sistema Globo. Mas vejam vocês que meus 2 filhos trabalharam aqui na Rádio Globo também. E a minha filha casou com o chefe de operações da Rádio Globo. E a minha neta, então, também é oriunda. Vejo vocês o meu envolvimento com a Rádio Globo. Esqueci, claro, a Ieda, minha mulher há quase 40 anos, eu conheci ela onde? Na Rádio Globo, né? Ela era estudante de jornalismo, um colega da TV Globo, né, que era chefe de reportagem da TV Globo, mandou ela me procurar, olha, procura o Maurício lá na Rádio Globo e tal, ele é o chefe de reportagem lá, ela veio aqui procurar emprego. Eu botei ela como estagiária da rádio e ela escrevia sempre muito bem, sempre escreveu muito bem e tal, em pouquíssimo tempo. Ela foi admitida, virou redatora, fazia o redator-chefe e nós acabamos casando. Então é filho, neto, mulher, papagaio, árvore, o meu envolvimento com a Rádio Globo é esse. E eu passei um tempo, né? Eu fiquei 7 anos na Rádio Tupi, numa das épocas que eu saí da Rádio Globo, fiquei 7 anos ótimo na Rádio Tupi, adorei trabalhar na Rádio Tupi, mas mesmo eu trabalhando na Rádio Tupi, eu era conhecido como o Maurício da Rádio Globo, era uma coisa interessante isso, né? A minha ligação com o Sistema Globo de Rádio. E aqui eu tive muitas alegrias, né? Eu montei o plantão de notícias praticamente dentro da Rádio Globo, né, que é o show que eu faço em teatro, né? Eu aqui na Rádio Globo eu tive muitas alegrias, conheci Deus e o mundo, né? Viajei o mundo inteiro através da Rádio Globo. Tive tristeza, né? Uma das tristezas grandes que eu tive foi a perda de vários amigos, né? Que trabalharam, que eu conheci da Rádio Globo, profissionais maravilhosos e tal. Mas também teve a compensação, né, de eu conhecer outras pessoas também maravilhosas aqui dentro da Rádio Globo, onde eu ia imaginar que o Zico fosse me abraçar e dizer, eu sou teu fã, né, graças ao meu trabalho na Rádio Globo. Uma das grandes tristezas que eu tive aqui foi o dia que eu fui preso aqui dentro da rádio, né, isso foi em 1978, 79, o pessoal de uma turma do ICOG, que era a polícia secreta do Exército, entrou na rádio e aqui mesmo, nesse quarto andar onde eu estou, a disposição aqui era diferente,
Eles entraram aqui, abriram a porta, né? Quem é Maurício? Sou eu. Pá! Eu tomei um safanão que saíram me puxando, me levaram preso. E às vezes me perguntam, mas por que você foi preso? Eu falei, mas os caras que vieram me prender não sabiam por que estavam me prendendo, muito menos eu sabia também por que eu estava sendo preso. Era uma época muito difícil, né? Então é isso, a minha ligação com a rádio é uma ligação profissional, extremamente profissional, mas também extremamente familiar, humana, né? Eu aqui conheci algumas das grandes figuras do jornalismo, algumas das grandes figuras do rádio. Talvez a maior lição que eu tenha tido aqui na rádio de profissionalismo foram duas histórias que envolveram o Dr. Roberto Marinho. Uma delas, eu trouxe o Leonel Brizola, eu era brizolista, né? Quando eu conheci o Brizola, eu me apaixonei por ele, né? Por aquela figura importantíssima, né, na política brasileira, me apaixonei pelo Brizola, né? E aí um dia eu trouxe o Brizola para dar uma entrevista aqui na rádio e falei para ele assim, Brizola, a gente ainda chamava de Brizola, não era governador nem nada, né? Falei, Brizola, olha, pô, não vamos falar, você vive criticando as organizações Globo, falando do Dr. Roberto, pô, vamos fazer uma entrevista com você mesmo, para você se mostrar ao público carioca, quem é você, quem é Leonel Brizola, o povo não sabe, você está muitos anos no exterior e tal. Não, tia, deixa comigo, vamos nessa. Pô, ele sentou na mesa no estúdio. Primeira pergunta que eu fiz para ele respondeu assim, este império de comunicação, o povo passando fome, e essas organizações Globo, ele esculhambou assim, pá. Eu falei, pelo amor de Deus, os ouvintes começaram a ligar, quem é esse homem? Tira esse homem do ar, enfim. Aí ele ficou 1h45 no ar, e ele era candidato a governador, e nós estávamos trazendo todos os candidatos a governador, todos eles ficaram 1 hora, né? E o Brizola ficou 1h45. Aí quando ele terminou, e aquilo ali houve cobertura da imprensa toda, todo mundo tirando fotos, as televisões no estúdio e tal. Aí resultado, ele terminou, fui com ele lá embaixo, ele falou, pô, Brizola, pedi pra você, mas eu tinha que falar, enfim, aí descemos, ele entrou no carro e foi embora. Quando ele está entrando no carro, veio um funcionário da rádio, corre lá e disse, olha, Maurício, o doutor Mário Luiz está te chamando. Mário Luiz era o diretor-geral da rádio. Eu falei, estou demitido, né? A primeira coisa que eu pensei foi, Aí eu subi pelas escadas, 5 andares, cheguei lá na sala do Mário Luiz, e o Mário Luiz estava com o doutor Roberto Marinho na linha. Aí o Mário Luiz, o doutor Roberto, um momentinho, o Maurício Menezes está chegando aqui e tal, foi ele que fez a entrevista, um momentinho. Aí tapou o telefone, Maurício, quanto tempo o Brizola ficou no ar? Eu falei, 1h45. Aí o Mário falou assim, doutor Roberto, ficou 1h45. Tá, um momentinho só. Os outros candidatos ficaram quanto tempo? Aí eu falei, ficaram 1 hora. Doutor Roberto, os outros candidatos ficaram 1 hora. Espera aí um momentinho só. Ele quer saber quais foram os candidatos que já vieram. Eu falei, vieram fulano, ciclano e beltrano. Fulano, ciclano e beltrano. Ah, tá. Tá bom, doutor Roberto. Tá, pro senhor também, tá. Ligou. Aí eu falei, pô, não entendi. Aí a minha cabeça começou a rodar, né? Eu falei, pô, que história? Aí o doutor Roberto, o medo que ele estava, de descobrir depois, é que eu tivesse cortado o Brizola. Não deixado o Brizola falar mal dele na rádio dele. Então a preocupação, mesmo assim, o homem pensa um quilômetro na nossa frente, a preocupação dele não era que o Brizola ter falado mal dele, não. Era de eu ter cortado, impedido ele de falar mal na rádio dele. Era uma arma que ele tinha, né? Qualquer coisa ele dizia, Brizola, tu foi lá na minha rádio, ela ficou 1h45 falando mal de mim. E outra lição que eu tive também foi com a Cidinha Campos. O Mário Luiz era apaixonado pela Cidinha Campos, né? E a Cidinha Campos fazia um sucesso danado lá na Rádio Tupi e tudo. E um dia ela sai da Rádio Tupi, brigou lá e tal. Aí o Mário Luiz falou, Maurício, será que nós conseguimos convencer a Cidinha a vir para a Rádio Globo? E a Cidinha, no programa dela na Rádio Tupi, ela tinha um quadro que ela falava das organizações Globo, criticava o Jornal Nacional, criticava a Rádio Globo, criticava o Roberto Marinho, criticava o Globo, né? Pegava a Manchando Lia lá e tal. Aí mas aí o Mário Luiz falou o seguinte, só que tem o seguinte, eu queria conversar com a Cidinha, mas eu quero que seja um negócio assim, como se fosse um encontro casual. Aí eu marquei um almoço com a Cidinha, o Mário Luiz ficou aparecendo no restaurante, tudo casual, né? Aí, muito bem, aí eu marcamos no Castelo da Lagoa, eu fui lá para almoçar com a Cidinha, cheguei lá, apareceu o Mário Luiz, Mário Luiz, eu quero te apresentar a Cidinha Campos, tal, blá, blá. Aí nós três sentamos, começamos a bater papo, tal, 1 hora eu falei, eu vou ao banheiro. Levantei e deixei os dois sentados sozinhos. Aí fiquei 20 minutos no banheiro e tal, aí voltei, né? Aí quando voltei, almoçamos e tal, aí quando voltamos para a rádio, o Mário Luiz falou, fechei com a Cidinha, ela topou. Agora só preciso conversar com o doutor Roberto. Aí nós voltamos para a rádio,
subimos lá para a sala do Mário Luiz, chegou lá e ligou para o Dr. Roberto Marinho e tal, e houve o seguinte diálogo. Doutor Roberto, olha, eu estou querendo trazer a Cidinha Campos para a Rádio Globo. Aí o doutor Roberto falou assim, mas por que você está me consultando sobre isso, Mário? Eu sempre te dei liberdade para você trazer para a Rádio Globo quem você quisesse. Você nunca precisou me consultar para contratar ninguém, por que você está me contratando sobre essa moça? Aí o Mário Luiz falou assim, não, sabe o que é, doutor Roberto? É que ela faz o programa dela na Rádio Tupi e criticando o senhor. Aí o doutor Roberto falou, eu sei disso, eu recebo aqui relatórios sobre o que ela fala a meu respeito e tal, mas se ela fala de mim na Rádio Tupi, bota ela para falar de mim na Rádio Globo. Qual é o problema que tem? É bom para a Rádio Globo? Se é bom para a Rádio Globo, bota, vai ser bom para os ouvintes, deixa ela falar mal de mim na Rádio Globo. Eu olhei para o Mário Luiz e falei, a cabeça do homem é diferente, nós temos que aprender muita coisa com esse cara. Olha, eu acho que tivemos vários, não dá assim para dizer que foi A, B, C ou D, né? Mas nós tivemos o Haroldo de Andrade, né? Uma figura importantíssima no rádio, né? Uma figura importantíssima na comunicação, o Paulo Giovanni, né? Outra figura maravilhosa, o próprio José Carlos Araújo, né? Está com 70 e tantos anos aí, ainda um garotinho, né? O Valdir Amaral, o Jorge Cury, né? O Jorge Cury é uma figura espetacular realmente. Então nós tivemos muitas pessoas, né, que passaram pela Rádio Globo, que foram figuras realmente importantes. O Haroldo de Andrade, já que eu contei essa história do Dr. Roberto Marinho, né? O Haroldo de Andrade, ele me contou uma vez que ele começou a trabalhar em rádio com 15 anos de idade, numa rádio no interior do Paraná. Ele era faxineiro da rádio. E ele entrava na rádio às 6 horas da manhã, ele chegava lá um pouquinho antes, limpava o estúdio, aquela coisa, varria, e aí chegava o locutor. Aí um dia teve um temporal e o locutor não chegou. E o Haroldo de Andrade abriu a rádio. Ele ligou pro dono e falou, olha, não tem ninguém, eu vou abrir aqui. Garoto, pelo amor de Deus, não, deixa comigo. Então, ele ligou o microfone e ele abriu o programa. E foi um programa muito bom. E o dono da rádio depois comentou com outros lá, né? Falou, olha, esse garoto aqui, ele foi pego de surpresa com a falta do locutor e ele fez o programa. Aí o Haroldo falou para mim, Maurício, eles acharam que eu me pegaram de surpresa, mas há muito tempo eu me preparava para isso. Eu falei, um dia esse cara vai faltar e eu vou fazer o programa. Olha, eu acho que a internet, né, é uma concorrente da rádio, como foi a televisão, né? Quando a televisão surgiu, muita gente falava que a televisão ia acabar com o rádio, né? E aconteceu justamente o contrário, as rádios cresceram demais, né? Você vê hoje a estrutura que a Rádio Globo tem, você vai ver a estrutura que a Rádio Tupi tem, você vai ver a estrutura que a Band tem, né? São estruturas fantásticas, né? Empresas modernas, tudo. Então eu acho que a televisão levou o rádio a crescer, foi uma coisa que só fez acrescentar o rádio. É claro que o rádio mudou, como a televisão também mudou, né? Foi se adaptando aos tempos, né? Eu lembro que nos programas da Rádio Globo, era um programa de música, né? Um ouvinte ligava, pedir música, aquela coisa toda. Hoje são programas jornalísticos, grandes debates, programas de humor, como que eu faço, né? Então, houve uma mudança, o rádio se adequou ao tempo, né? Eu acho que isso vai acontecer também com a internet. Eu acho que hoje o rádio usa a internet errado. Eu acho que o rádio hoje usa a internet de uma forma até prejudicial para o rádio. O rádio, quando chama a internet, liga lá no site e tal, vê lá no YouTube, você está tirando o ouvinte do rádio, né? Então, eu acho que o rádio ainda vai aprender a usar a internet. A maioria dos profissionais, eu acho que não está usando adequadamente ainda a internet. Mas eu acho que a internet também só vem a somar para o rádio, né? Olha, mudou muito, né? A tecnologia, né? Nós temos sempre que usar a tecnologia a nosso favor, né? Eu lembro que eu cansei de fazer reportagem, 1 quilo de fichas de telefone no bolso. Né? Enchia o bolso de ficha de telefone, ia para a rua, pegava um orelhão e ligava. Eu cansei de fazer reportagem fora do Rio de Janeiro aqui, Friburgo, um avião, fazer reportagem sobre sequestro no meio de mato, aquela coisa toda assim. E a gente tinha que viajar 1 hora de carro para achar um telefone, para ligar para a rádio, para entrar no ar e tal. Hoje em dia você faz com uma facilidade incrível, né? Há pouco tempo o Flamengo estava jogando lá no Peru, e quando o nosso repórter entrou no ar,
Eu falei, mas ele não viajou? Eu falei, não, ele está falando de lá do sul do Peru. Um som perfeito, um som incrível. Então a tecnologia tem sempre que ser usada a nosso favor. E eu acho que isso aí facilitou muito o trabalho do repórter, né? Hoje, um repórter, ele fala do mundo, né? Com um som perfeito, com uma facilidade enorme, entra no site, entra isso aqui e tal. Então, eu acho que isso aí ajudou muito na evolução do rádio, mas também é o seguinte, ajudou muito também a errar, né? Porque a velocidade do rádio hoje é tal que a pessoa erra muito também, né? Então, esse negócio da internet aumentar a velocidade do rádio, né, também provoca os erros, né? Eu lembro que uma vez fui chamado para um encontro de aperfeiçoamento de jornalista. Eu falei, não vou aperfeiçoar os caras não erram mais, pô, como é que eu vou fazer o show, né? Então, eu tenho algumas milhares de erros de rádio, né, interessantíssimos. Eu tenho os meus também, né? Eu lembro que uma vez eu peguei um texto para ler, e falava do aniversário do Rio de Janeiro, não sei o que e tal. E aí eu falei assim, programa de rádio mesmo, né? Aquela coisa meio improvisada e tal. Eu falei, gente, não tem um evento que vai acontecer, é o aniversário do Rio de Janeiro, tá? Aí, que tipo de festa nós vamos fazer? Aí escreveram no papel lá e então me deram, né? Eu falei, estou sendo informado aqui que amanhã tem no aniversário do Rio, tem uma apresentação dos cães menstruados da PM. Dos cães amestrados, né? E eu li menstruado, né? E aí uma vez eu fui dar uma entrevista numa rádio lá em Teresópolis, eu ia fazer um show em Teresópolis, e o pessoal da rádio lá muito gentilmente me convidou, né, para dar uma entrevista na rádio e tal. Só que eu não sabia que eles tinham preparado uma série de erros meus, né. Aí começaram a mostrar os meus erros, né, me pegaram de surpresa. E um deles muito engraçado, que eu falei que o problema da água, eu queria dizer que a água, ela era poluída, essas coisas assim, eu falei que a água era molhada. Então, a água molhada e tal, eu queria dizer poluída, né? E esse erro também foi um erro terrível. Não tem jeito, todo mundo erra, né? Eu lembro que uma vez eu recebi um e-mail também, me jogaram um e-mail na frente, assim, eu fazendo o programa, me jogaram um e-mail na frente, era de uma mulher de Niterói. Ela chamava Maria Mesquita de Resende. E aí, Mesquita é uma cidade, Resende é outra. E eu peguei o coisa e falei, estou recebendo aqui uma Marisa de Mesquita. Ela diz aqui, não, de Resende. Pera, de Mesquita ou é de Resende? Não, é de Mesquita. Ela Maria Mesquita e ela mora em Resende. Ela diz assim, moço, eu moro em Niterói. Eu falei, peraí, mas foi uma confusão. E o programa estava acabando, não dava tempo de consertar, entendeu? Eu falei, gente, esquece tudo, amanhã no programa eu leio isso direito aqui. A história do Dionel me marcou muito a minha vida, né? Eu às vezes estou no avião, vou entrar no avião, aeromoço, você não é do Dionel e tal. E a história do Dionel foi o seguinte, o Papa veio ao Brasil pela primeira vez, né? E aí o Dom Eugênio Salles deu uma entrevista e falou sobre o roteiro do Papa. E eu fui para a Arquidiocese, agora essa história tem um detalhe que eu vou contar hoje aqui pela primeira vez. Que é o seguinte, embora eu seja de família católica, né, aconteceu o seguinte, o Dom Eugênio Salles na entrevista, ele estava acompanhado do assessor dele. Como é que era o nome do assessor dele? Adionel Carlos. E tinha um outro assessor na assessoria de imprensa da Arquidiocese, chamado Dionel. Vejam você, tinha o Adionel Carlos e tinha o Dionel. Aí na hora ali, naquela coisa, eu falei, o Adionel deve ser um cargo mais alto que o Dionel. Achei que os dois eram cargos, né? Adionel Carlos, tem o Cardeal Eugênio, o Adionel Carlos tem o Dionel. O Dionel deve ser até estagiário. Ele, por enquanto, ele só é Dionel. Isso aí ajudou a fazer a confusão. E na hora lá, né, eu achando que o Adionel era muito novo para ser Adionel, falei, esse cara, 30 e poucos anos, já é Adionel, né? Esse cara com 40 anos, ele chega a papa. E a idade de todo mundo ali, do Frei, do Bispo, tudo na base de 60 anos e tal. E o Adionel, 30 e poucos anos. Aí e a minha ideia era esperar a entrevista terminar, ir para um canto ali, né, e chamar o Adionel. Ele escuta, como é que você com essa idade já é Adionel e tal? Mas o Dom Eugênio resolveu acabar com a entrevista. Aí eu falei, Dom Eugênio, peraí, eu tenho mais uma pergunta aqui e tal. A minha ideia era fazer uma exclusiva sobre o cara com essa idade já ser Adionel, né? Mas aí o Dom Eugênio resolveu levantar, né? E eu falei, olha, eu queria saber, Dom Eugênio, quanto tempo o seu assessor é Adionel?
Aí todo mundo se entrou, a imprensa mundial virou para mim, né? E aí eu achei que eu estava, falei, só eu percebi essa diferença de idade, eu sou um cara inteligente pra caramba, só eu percebi esse troço, né? E aí o Dom Genro, como é que é, meu filho? E todo mundo espantado, né? Aí eu tinha um jornalista estrangeiro, não estava entendendo nada, né? Tinha um cara das Filipinas, um cara maluco, né? Pô, o que está acontecendo aqui e tal? E aí o Dom Genro, o que você quer saber, meu filho? Dom Genro, eu quero saber quanto tempo o seu assessor é Adionel. Mas como assim? Eu falei, Dom Genro, quanto tempo ele assumiu aqui o adionelato aqui da arquidiocese? Olha, isso foi uma confusão danada, isso marcou minha vida pra caramba. E muita gente achava que esse negócio do adionel não existia. Aí um dia eu fui gravar um DVD lá no Teatro Municipal de Niterói. Quem é que apareceu lá na plateia? O Adionel Carlos. Eu falei, olha, tá aqui o Adionel Carlos, ele existe mesmo em carne e osso. Olha, eu acho que a Rádio Globo representa para o carioca mais ou menos o que Copacabana representa, né? O que o Flamengo representa, né? É um símbolo, uma marca do Rio de Janeiro, né? Eu acho que não tem artista, né, que nunca tenha tido orgulho de se apresentar na Rádio Globo, de ouvir a sua música tocando na Rádio Globo, de dar uma entrevista na Rádio Globo. Eu acho que a Rádio Globo é a cara do Rio de Janeiro, né? E eu sempre tive muito orgulho de trabalhar na Rádio Globo, né? De ter meus filhos com passagem por aqui, minha mulher, neta, essas coisas todas, né? Eu acho que a Rádio Globo, se puxar o sangue aqui, vai sair alguma coisa de Rádio Globo. É isso aí, então, esse envolvimento todo, desses anos todos que eu tenho com a rádio, eu só posso dizer o seguinte, olha, a Rádio Globo faz parte da minha história, de verdade. Rádio Globo!